É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Você está chateado com alguma coisa? Não, pai, estou bem, só estou pensando um pouco, Diana respondeu apressadamente. Mas vejo que algo a está incomodando, continuou o pai, evidentemente ansioso para saber a verdade sobre o humor sombrio dela. Os preparativos para o casamento me deixaram exausta, por isso estou deprimida, disse Diana, e olhou para o pai. Não é algo que deva ser apressado, disse seu pai alegremente. Mas você deve estar feliz por estar se casando com Dustin. Pai, eu estou mesmo, disse Diana, mal conseguindo conter as lágrimas. Ok, não vou lhe fazer mais perguntas, concluiu Evan. Você está realmente exausta e precisa descansar. Ajude-me a subir para o apartamento, pois Elizabeth está ocupada hoje. É bom que a vizinha ajude, que Deus lhe dê boa saúde. Diana rolou a cadeira até a entrada e depois até o elevador, que as levou até o 7º andar. Ela abriu a porta do apartamento, conduziu o pai para dentro e, enquanto ele tirava a roupa, ela se cruzou algumas vezes. O que isso poderia significar permanecia um mistério por enquanto. Virando-se para olhar a filha, Evan disse: Vamos fazer o jantar juntos hoje à noite. Está bem, papai, como quiser. Os preparativos do casamento a estavam cansando. Dustin, o noivo, estava sempre mudando de ideia sobre o que a noiva deveria vestir. Diana não gostava disso, mas tentava não entrar em conflito com ele. Ela fazia tudo o que podia para deixar Dustin feliz. Além disso, ela parecia ser a garota mais feliz do mundo. Seu noivo era filho de um conhecido cirurgião da cidade. Dustin se gabava de seu status e tirava o máximo proveito disso. Ele organizava festas para beber e se envolvia em todo tipo de problema. Mas graças aos conhecidos de seu pai cirurgião, ele sempre se safava. Entretanto, tudo tem um limite, e esse limite chegou na véspera do casamento. Diana foi forçada a se casar com ele. Ela aceitou porque lhe foi prometida a coisa mais cara, a cura de seu pai. É verdade que, quando os fatos desagradáveis foram revelados, Diana decidiu se vingar, especialmente porque havia um motivo. E ela escolheu esse casamento, que seria realizado imediatamente após a festa de formatura na universidade. Durante todo esse tempo, a moça se preparou cuidadosamente, visitou o salão de beleza, onde foi literalmente lambida, escolheu um vestido e sapatos, e em seguida, sob a supervisão de Dustin, condescendeu com todas as maquinações de seu noivo. Depois de preparar um jantar leve com seu pai, Diane fez uma refeição rápida e ligou para Dustin. Vou ficar na casa do meu pai e estarei lá amanhã. Tudo bem, mas não se atrase, respondeu Dustin e desligou o telefone. Sua noiva o havia deixado ficar na casa de seu pai, o que não era de seu feitio. Diane esperava que ele reclamasse e dissesse que a casa dela era dele. Mas não, Dustin reagiu com calma e não fez uma cena de ciúmes. Era quase como se ele estivesse feliz por sua noiva não estar com ele. Por outro lado, você nunca precisa de um tempo? Diana estava cansada de ouvi-lo reclamar sobre tradições e regras. De repente, ela se lembrou de todos os eventos que antecederam o casamento. Ultimamente, seu apoio era seu pai deficiente, que havia sido gravemente ferido em uma missão de combate. Ele havia servido nas forças aerotransportadas por muitos anos e tinha orgulho de representar essas tropas. Depois de se aposentar, velhos ferimentos de estilhaços em sua coluna fizeram uma brincadeira cruel com ele. Evan Semenovich ficou parcialmente paralisado, e isso aconteceu em um momento de sua vida em que a mãe de Diane, Madi, foi diagnosticada com câncer. Para o paraquedista aposentado, a doença grave de sua esposa foi um verdadeiro golpe. Ele fez tudo o que pôde para salvar Madi. Mas os médicos não deram nenhum prognóstico e apenas acenaram com as mãos. Eles disseram que a medicina não era um reino de contos de fadas e que não podia fazer milagres.
Mas Eva manteve a esperança e viajou com sua esposa para diferentes centros médicos. Logo Maddie piorou ainda mais e ela, que tinha apenas uma semana antes de completar 45 anos, morreu. Sua amada esposa também não, e ele prometeu fazer tudo o que pudesse para que sua filha nunca mais precisasse de nada. Diana percebeu que o pai estava fazendo tudo o que podia por ela, então não exigiu dele o que ele não podia lhe dar. Antigos colegas de trabalho ajudaram, mas a família ainda não tinha dinheiro suficiente. Muitas vezes, Diana ia para a escola com roupas esfarrapadas. Ela recebia presentes de parentes, vizinhos gentis e simplesmente de bons conhecidos. Mas, apesar disso, a garota se esforçava para estudar e conseguiu terminar a escola com louvor. Ela teve sorte, na universidade que queria frequentar, havia uma vaga extra no orçamento. Assim, Diana se tornou uma estudante de direito. 3 anos se passaram desde então e seu pai começou a se queixar com mais frequência de dores nas costas e ela conheceu Dustin. Ele estava estudando na mesma universidade, tinha a reputação de ser um mulherengo, mas não queria aprender. Ele estava satisfeito com o fato de poder entrar, ficar na sala de aula o dia todo e depois se divertir. Dustin era um excelente jogador de futebol americano e capitão do time do colégio. Todas as garotas da faculdade prestavam atenção nele. Mas ele havia escolhido Diana, seduzindo-a com emoções brilhantes e insinuações escaldantes. Para isso, Dustin não economizou no dinheiro, que generosamente doou a seus pais ricos. Ao mesmo tempo, Diana, respondendo às insinuações dele, fazia comentários constantes sobre as investidas cáusticas. Dustin reagiu e respondeu: "Quando começarmos a viver juntos, eu paro." Era uma proposta clara de casamento. Entretanto, Dustin não tinha pressa em fazê-lo, pois via Diana como uma simples mulher. Em outras palavras, ele gostava de cortejá-la, receber carinho e ser o centro de sua atenção. Diana também, a princípio, estava feliz por ter um namorado tão bonito. Mas, ao mesmo tempo, todos os seus pensamentos se voltavam para o pai. Ele precisava de uma operação urgente e os médicos locais não se atreviam a fazê-la. Eles temiam que, se removessem os estilhaços, Evan Semyonovich ficaria completamente paralisado. E então Diana teria que cuidar dele 24 horas por dia. Agora ele também está imóvel, mas pelo menos pode se ajudar um pouco. Para ser sincero, Evan tinha vergonha de que sua filha tivesse que cuidar dele. Ele sempre reclamava disso. "Estou de saco cheio de você, Diane, isso me dá dor de barriga." "Vamos, pai, você realmente acha que eu vou deixá-lo?" respondeu Diana. "Seria melhor para mim não viver neste mundo do que sofrer e torturar você", disse o pai com lágrimas nos olhos. "Pare com isso, pai, você só está piorando as coisas para si mesmo", a filha tentou acalmá-lo. "Você vai ver, vou pensar em alguma coisa e você vai poder andar de novo." "O que você pode fazer, Diana? Você não tem uma varinha mágica", disse Evan, sorrindo sem jeito. "É verdade, eu não tenho uma varinha, mas quero muito curá-lo", respondeu Diana, alegre e divertida. Ela era otimista e não deixaria seu pai ficar deprimido. Mas, convenhamos, Diana não podia deixar de perceber que para salvar seu pai seria necessário dinheiro. E uma quantia considerável de dinheiro, tão necessária para realizar uma operação complexa. Mas onde consegui-lo, já que ela estava estudando na universidade e a pensão do pai mal era suficiente? Diana pensava nisso todos os dias. Aos poucos, sua amizade com Dustin se transformou em um relacionamento sério. Ele conseguiu encantar Diane. É verdade que ela não se apressou em dar novos passos, deixando tudo para depois. Ao mesmo tempo, seus pais estão fartos do fato de que o filho sem rumo queima a vida e o dinheiro e não se esforça por nada. Eles constantemente insinuam a ele que chegou a hora de se casar. Sua mãe, Ana, especialmente, percebeu isso. "Dustin, filho, o futuro não está longe e você precisa se decidir sobre a vida." "Mamãe, não estou com pressa, tenho uma namorada e isso é o suficiente para mim", respondeu Dustin, mas ao mesmo tempo não disse quem era sua escolhida. Ok, não vamos ter pressa, mas você tem que nos apresentar a ela", Ana o ameaçou brincando com o dedo.
Você descobrirá no devido tempo, respondeu Dustin evasivamente, deixando isso para depois. Ele gostava de fazer coisas que não exigiam responsabilidade. Sim, ele gostava de seu relacionamento com Diana, mas isso era o suficiente no momento. Dustin não tinha pressa em ir mais longe, mas seus pais tinham uma opinião diferente. Mais 2 semanas se passaram e Dustin ainda não tinha pressa em apresentar Diana a seus pais. Ele continuou a vê-la, mas não compartilhou nenhuma notícia com sua mãe e seu pai. A curiosidade levou a melhor sobre eles e um dia eles não aguentaram mais. Filho, chega de segredo, traga a noiva e vamos nos encontrar, disse seu pai severamente, Mickey. Claro, por que esperar? Já estamos preocupados com você, apoiou sua esposa. Bem, por que você está tão ansioso? Dustin estava indignado. Bem, eu vou chamar a Diana, sim. Então o nome dela é Diana? Ana perguntou ao filho com surpresa. Sim, eu não disse isso a você. Olhe para ele, querida, ele está rindo de nós também, disse o pai indignado. Filho, nós não sabemos nada sobre sua namorada. Mãe, pai, desculpe, esqueci que não contei a vocês, respondeu Dustin com culpa, fazendo cara de inocente. Vamos nos encontrar no fim de semana e você poderá conhecer a Diane. Ana e Mickey encararam isso como um presente do destino. Eles estavam tão felizes por finalmente poderem entregar seu filho em boas mãos que deram uma festa para a ocasião. A mãe de Dustin preparou uma mesa suntuosa, e seu pai trouxe na Lelka de 10 anos do porão. Na hora marcada, o filho chegou com Diana. A garota ficou tímida no início, mas depois percebeu que estava sendo tratada com gentileza e relaxou. Mickey aproveitou o momento e a levou para uma conversa importante. Diane ficou surpresa com o sigilo, mas decidiu ouvir. Entenda, Diane, queremos que nosso filho seja feliz, começou o pai de Dustin, testando as águas. Claro, vocês são os pais dele, respondeu ela calmamente. É bom que você entenda, continuou Mickey. E eu quero que você continue saindo com Dustin. É apenas um relacionamento por enquanto, mas pode se tornar uma família. Diane percebeu onde ele queria chegar e disse claramente. O tempo dirá, mas o importante é que seu filho cresça. Não se preocupe com isso, a mãe dele e eu prepararemos Dustin para a vida real. Durante o jantar, Diane não foi mais importunada com perguntas. Ela lhes contou que morava com o pai deficiente. Também mencionou seu problema e que sua mãe havia morrido de câncer há 3 anos. Ela resumiu todo o seu passado. Os olhos dos pais de Dustin brilharam de forma não natural enquanto ouviam tudo isso. E não foi nem mesmo a bebida que poderia ter afetado tal estado. Não, foi só que Ana e Mickey perceberam que estavam olhando para a melhor candidata para se casar com o filho deles. Afinal de contas, ela não tinha nada além de um pai doente. O que significava que Diane faria tudo o que Dustin lhe dissesse para fazer sem reclamar. Em essência, eles mesmos o controlariam e criariam um robô obediente a partir dele. Ana via seu filho como uma extensão de si mesma. Mas queria que ela estivesse no controle. Ela não excluía o marido do processo de gerenciamento, mas apenas como assistente. Sim, ele é um excelente cirurgião, mas não mais do que isso, e ele tinha seu próprio papel na família. Depois de planejar todos os eventos para o próximo ano, eles não podiam imaginar que o filho estragaria tudo. Ele começou a desaparecer com mais frequência, e Diane teve de ligar para eles para saber onde Dustin estava. Um dia, isso aconteceu às 12 horas da noite. Ana olhou para o relógio e quase gritou com Diane. Bem, qual é o problema? Você tem consciência. Eu tenho consciência, mas seu filho parece ter se esquecido dela, disse Diane calmamente. Então, o que aconteceu? Dustin não voltou para casa. Pior, Ana, a polícia me ligou e pediu que eu fosse buscá-lo. Não entendo. Não estou entendendo. O que ele fez? Ana me perguntou secamente. Não entendo muito bem, mas parece que ele brigou com os amigos e quebrou a vitrine de uma loja, respondeu Diana. Entendo, disse Ana, fique em casa e não vá a lugar nenhum. Vou contar ao meu marido e ele virá buscar o Dustin.
Ele tem contatos lá e lhe dará uma palestra educativa. Ana acordou seu marido, fez um breve resumo do que havia acontecido e o enviou à polícia. 2 horas depois, o filho estava em casa e ouvindo as palestras da mãe. "O que você está fazendo, tirando sarro de mim e do meu pai?" "Mãe, não diga bobagens, você não tem nada a ver com isso", respondeu Dustin com a voz arrastada. "Sim, claro, não seremos nós que ficaremos corados por você na frente da Diana." Ana estava à beira das lágrimas. "Bem, me desculpe, não farei isso de novo", ela persuadiu o filho como se fosse uma criança. "Vá para a cama e, pela manhã, peça desculpas a Diana." "Ok, você pode convencer um homem morto", Dustin rosnou e foi para seu quarto. Ana balançou a cabeça e apertou o punho para o marido. "É tudo culpa sua." "O que eu fiz?" perguntou Mickey confuso. "Você o mimou, deu-lhe dinheiro, mesmo que eu não aprovasse", respondeu ela, enrolando os dedos da mão direita. "E você não o educou, então ele cresceu e se tornou um adulto." "Não vamos insultá-lo", o marido fez uma cara de nojo. "Acho que vai dar tudo certo, e Diana o perdoará. Ela não é uma garota estúpida e deve saber que não poderia encontrar um marido melhor." "Oh, Mickey, eu não seria tão catártico", disse a esposa com um suspiro pesado. "Mas vamos ver o que acontece." E acabou acontecendo o que eles menos esperavam. Dustin acordou e, com a cara fechada, foi pedir desculpas a Diana. Só que ele se esqueceu de verificar os bolsos da calça. Aparentemente, ele havia tido uma noite de sono tão boa na noite anterior que não se lembrava de nada. Ao passar por uma floricultura, ela se deu conta de que precisava comprar flores. Depois de pagar a vendedora, ele pegou um buquê de rosas brancas. Imediatamente, uma esperança trêmula de perdão surgiu em sua alma. Dustin tocou a campainha e segurou o buquê à sua frente. Diane abriu a porta um momento depois e enterrou o rosto nas rosas. "Afinal, você veio." "Como você pode ver, eu me arrependo e peço desculpas", respondeu Dustin, respirando sobre ela com fôlego de ressaca. "Entre, não há necessidade de fazer um espetáculo para os vizinhos", Diana suavizou e o arrastou para dentro do apartamento. Eles moravam no centro da cidade, e os pais de Dustin haviam alugado o apartamento para ele. Eles se ofereceram para deixá-lo morar com eles, mas Diana recusou. Na época, ela disse que não havia necessidade de apressar as coisas. Dustin foi até a cozinha, pegou uma xícara no armário e começou a beber água fria da torneira. "O que está fazendo? A água filtrada na jarra", exclamou Diane. "Está tudo bem." "Está tudo bem", Dustin a dispensou. "Tenho tantas toxinas em minha água que um micróbio a mais na água não fará nenhuma diferença." Dustin bebeu o suficiente e foi para o banheiro. "Tenho que tomar uma ducha. Estou cheirando mal." "Naturalmente, você já esteve na casa dos macacos", Diana riu. Mas ela não riu quando Dustin tirou a roupa. Uma calcinha feminina caiu do bolso de sua calça. Não só isso, mas havia um bilhete de papel dentro dela. Pegando-a do chão, Diana desdobrou o bilhete e viu o que parecia ser um número de telefone. "O que isso significa?" "Não sei, alguém devia estar brincando", respondeu Dustin calmamente e entrou no banheiro. "E você espera que eu acredite nisso?" "Não há outra maneira, a menos que não sejam seus", riu Dustin. "Não, eles não são meus", disse Diana, envergonhada. "Então eu não entendo nada, e deixe-me lavar." Dustin teimosamente se recusou a me dizer como ele colocou a roupa íntima de outra mulher em seu bolso. "Ok, vamos fazer isso de outra forma", disse Diane. "Há também um número de telefone, ligue, talvez seja o dono da calcinha." "Bem, se você insiste", murmurou Dustin e pegou o telefone. Mas antes que ele pudesse atender, Diane estava do outro lado da linha. Uma voz de mulher tocou do outro lado da linha. "Dustin, oi, você se esqueceu de mim?" "Não, eu estava procurando por você para lhe dar sua roupa íntima", respondeu Diane com rigidez. Ouviu-se um bip, parecia que o estranho havia entrado em pânico e desligado o telefone.
Enquanto isso, Dustin havia adormecido no banheiro e não conseguia ouvir com quem Diana estava falando ou o que ela estava dizendo. Em pouco tempo, pensando, a garota o trouxe de volta aos seus sentidos, acariciando suas bochechas com as palmas das mãos. Estamos nos separando, está bem? Você está chateado por causa da calcinha? Murmurou Dustin. Então vou lhe comprar uma nova, ainda melhor. Diana jogou a calcinha para ele e começou a fazer as malas. Levou 40 minutos para encher a mala com suas coisas. Ela achava que não ficaria aqui por muito tempo. Dustin, por outro lado, ainda estava sentado no vaso sanitário como se não fosse nada. Era como se ele tivesse caído fora da realidade e não percebesse o que estava acontecendo. Ele só voltou a si quando a porta se fechou atrás de Diana. Foi como se tivesse ficado sóbrio, e Dustin saiu do banheiro e correu para o telefone. Os dígitos do número da garota passaram por sua mente. Com as mãos trêmulas, ele os discou em seu celular, mas ouviu um tom de descagem como resposta. Isso significava que Diana havia colocado o número dela na lista negra. Sem saber o que fazer em seguida, com o cérebro se recusando a funcionar corretamente após a diversão da noite anterior, ele começou a se preparar para voltar para os pais. Afinal de contas, somente eles poderiam ajudá-lo nessa situação. Enquanto isso, Diana estava a caminho da casa de seu pai. Ela queria chorar, mas as lágrimas não vinham, como se ela já estivesse chorado há muito tempo. Ela não ligou para ele com antecedência, com medo de que ele adivinhasse tudo de uma vez e começasse a se preocupar. Em casa, ela preparou o pai para a informação desagradável e lhe contou tudo. Evan fechou as mãos em punhos e franziu a testa. Eu sabia que Dustin era um homem sombrio, disse ele, cerrando os dentes. Pai, eu não achava que ele fosse capaz disso, disse Diana, chorando. Foi você quem me contou sobre a bebida de Dustin. Eu sou um pai, eu sei, mas ele estava apenas saindo com os amigos, respondeu Diane. Foi aí que tudo começou, seu pai apontou o dedo para ela, ele se sentiu impune e decidiu ir até o fim. O que eu devo fazer agora? Nada, deixe que ele mesmo se preocupe com isso, respondeu o pai calmamente. Você verá que em 2 dias ele virá aqui para se desculpar. Ele já fez isso, até me deu flores, disse Diana calmamente. Bem, agora ele teria que lhe dar muitos presentes para compensá-la. Em casa, Dustin recebeu uma reprimenda de seus pais que ele nunca teve que ouvir na vida. A mãe foi a mais dura com ele. Filho, você acabou de me matar, Ana deu de ombros. Você tem que se esquecer do bolso da calcinha de outra mulher. E, a julgar pelo tamanho dela, a garota era bem torneada, disse Mickey com humor. Querida, do que você está falando? Ana corou. Qual é o problema? É natural, respondeu o marido de forma razoável. É que notei que nosso filho sabe como escolher suas mulheres. Isso é verdade, concordou a esposa. Mas isso ainda não lhe dava o direito de se comportar dessa maneira. Como você pôde, Dustin? Isso é um insulto aos sentimentos dele. O que você vai fazer? Pensei que você fosse me aconselhar, disse Dustin, culpado. Você tem que pensar sobre isso, não é uma solução rápida, disse Ana, pensativa. Eu sei o que fazer, Mickey esfregou as mãos. Bem, filho, compre um presente caro para ela e convide-a para ir à nossa casa. E se ela não aceitar? Perguntou Dustin com cautela. Faça o que puder, é do seu interesse, respondeu o pai com firmeza. Dustin seguiu suas instruções e comprou uma pulseira de ouro em uma joalheria e correu para a casa de Diana. Mas ela não estava lá e Evan se recusou a deixá-lo entrar. Ele falou com ela pela porta. Diana está na aula, ao contrário de você. Fiquei um pouco doente e tive que tirar um dia de folga, respondeu Dustin. Eu sei o quanto você está doente. Não passe vergonha, continuou Evan pela porta. O que devo fazer? Implorou Dustin. Não sou seu chefe para lhe dizer o que fazer. Diana está na universidade, você a encontrará lá. Mas saiba que se você a machucar, eu o tirarei de debaixo da terra.
Dustin assentiu com a cabeça, embora Eva não tenha visto, e desceu as escadas. Uma vez do lado de fora, ele olhou para as janelas e sussurrou com uma risada. De debaixo da terra ele vai me pegar, o velho aleijado. Perto da universidade, para evitar ser pego pelos professores, ele esperou por quase 1h30. Diana apareceu na saída, acompanhada de seus colegas de classe. Dustin teve que se manter discreto para que seus amigos fofoqueiros não o vissem. Finalmente, quando eles se dispersaram e Diana ficou sozinha, ele se aproximou dela e colocou o braço ao redor de seus ombros. Mais uma vez, me desculpe. Não sei como isso aconteceu. É claro que você sabe, Diana respondeu sem virar o rosto para ele. Eu liguei para Edward e ele me disse que eles estavam brincando comigo. Dustin começou a se justificar. Sua irmã atendeu o telefone. Digamos que sim, mas por que você não ligou para ela para descobrir? Diana também perguntou sem se virar. Você viu o estado em que eu estava? Ah, sim, foi difícil não notar. Diana finalmente se virou. Você não conseguia nem se levantar. Bem, imagine eu ligando para ela, continuou Dustin. A propósito, este é um presente meu como prova de meu perdão. E nós vamos ver meus pais hoje, eles estão nos esperando. Diana aceitou o presente e concordou em ir. Ao mesmo tempo, ela ainda não acreditava nele. Dustin havia se desculpado com ela tantas vezes ultimamente por suas ações que estava na hora de começar um diário. Mas ela queria olhar os pais dele nos olhos. O que eles diriam? Eles provavelmente estavam encobrindo o filho para que ele pudesse se safar. Ao chegar à casa dos pais de Dustin, Diane se viu nos braços primeiro de Anna e depois de Mickey. Eles estavam tão animados que não conseguiam esconder suas emoções. Nunca pensamos que você o perdoaria, sussurrou a mãe de Dustin. Até eu estava cético, mas agora vejo que estava errado, disse o pai de Dustin. Eu ainda não o perdoei, é apenas uma trégua, disse Diana com orgulho. Todos riram, interpretando suas palavras como um sinal de perdão. Para eles, parecia que Diana queria mostrar seu caráter. Dustin assentou em uma cadeira e ele mesmo se sentou no divã. Você não se importa que nosso filho seja tão mal com você, continuou Mickey. Ele é apenas um garoto engraçado que gosta de fazer mais companhias. Mas tenho certeza de que, assim que Dustin se acalmar, ele vai superar isso. Mais uma vez, eles estavam insinuando descaradamente que era hora de se casar. E não com alguém, mas com seu filho. Eles pareciam estar fazendo tudo o que podiam para colocar Dustin em boas mãos. Aparentemente, seus pais estavam fartos dele e, por isso, estavam dispostos a dar esse passo. Diana adivinhou o que os intelectuais estavam tramando e decidiu que não os decepcionaria. Especialmente porque ela ainda acreditava na sinceridade de Dustin. Depois de um almoço pequeno, mais denso, Mickey mais uma vez chamou Diane de lado para uma conversa séria. Você vai elogiar seu filho de novo? Brincou ela. Não, desta vez não vou, você sabe o que quero dizer, respondeu ele com cautela e insegurança. Entendo que o comportamento dele a deixa doente. Mas é imperativo que nos casemos com Dustin. Eu entendo isso, mas você tem que entender que, com a atitude dele, será difícil para qualquer pessoa se dar bem com ele, Diana rebateu. É por isso que eu queria fazer um acordo com você, Mickey sussurrou. Só que ninguém precisa saber disso. Um acordo. Estou me oferecendo para ajudá-la a tratar seu pai, continuou ele. Tenho contatos com cirurgiões de hospitais particulares. Eles cuidarão dessa operação complicada. Você sabe que não podemos arrastar isso por mais tempo, pois só vai piorar. Diana sentiu um nó na garganta. Ela não esperava que os pais de Dustin fossem capazes de algo assim. Tenho que pensar nisso, disse ela e cobriu o rosto com as mãos. Não precisa chorar, Mickey tentou tranquilizá-la. Eu só quero que você se case com o Dustin. E se eu disser não? Perguntou Diane em voz baixa. Então seu pai sofrerá pelo resto da vida, disse ela calmamente. E essa lasca o levará para o túmulo algum dia. Além disso,
vou pedir ao reitor da universidade que você seja expulso. Sem dúvida, eles encontrarão um motivo, e você ficará sem educação e sem um futuro feliz. As palavras de Mickey soaram tão sérias que Diana não pôde deixar de acreditar nelas. Ela sabia que tipo de homem ele era e do que era capaz. Ela teve que concordar. Tudo bem, farei o que você pedir. Mas Dusty não pode saber disso. Claro, sou um túmulo, meu filho não saberá nada sobre mim. Mickey passou o dedo sobre os lábios. Naquele momento, o homem que havia provocado a conversa se aproximou deles. Sobre o que estão cochichando? Espero que não esteja falando de mim. Você adivinhou, filho, riu o pai. Eu estava explicando a Diana o que fazer se ela encontrar a roupa íntima de outra mulher no seu bolso novamente. O que você aconselhou que ela fizesse? Perguntou Dustin, apreensivo. Nada demais, disse papai. Eu disse a ela para enterrar você com essa calcinha. Diana não esperava uma sugestão tão direta e caiu na gargalhada. Ana pegou o bastão atrás dela. Mas Dustin não estava sorrindo, ele deve ter levado a sério as palavras do pai. Seu rosto se contorceu em uma careta de raiva. E, embora ninguém tenha prestado atenção, Dustin se lembrou da piada por um longo tempo. Ao mesmo tempo, ele precisava continuar fazendo o papel do namorado culpado. Diana ainda não o havia perdoado totalmente e, por enquanto, estava mantendo distância. Naquele dia, ele recebeu uma proposta irrecusável. Mas qual seria o preço que ele teria de pagar? Ela estava aterrorizada com um futuro sombrio no qual, na melhor das hipóteses, ela seria a serva de Dustin. Diana odiava seu filho ainda mais. O mais velho havia se tornado tão repulsivo que ela mal conseguia se conter para dizer na cara dele tudo o que pensava dele. Mas não havia saída, era seu último ano e, se Mickey cumprisse sua ameaça, ela seria expulsa. Ela não podia deixar isso acontecer, se seu pai descobrisse, ela não sobreviveria. Diana pensou sobre isso e se ressentiu interiormente. Mas ela não tinha escolha a não ser suportar. Da casa dos pais, Dusty levou Diana de carro até o apartamento que dividiam. Ela fingiu que estava tudo bem para não levantar as suspeitas dele. Em casa, eles prepararam o jantar juntos e parecia haver paz entre eles. Mas era apenas uma aparência, pois, mais cedo ou mais tarde, o irreparável aconteceria novamente. Dusty não esperaria muito tempo e faria outra brincadeira com ela. Ele já tinha tido o suficiente por alguns dias, tudo isso enquanto estudava diligentemente depois de voltar para a faculdade. Mas no fim de semana, quando seus amigos decidiram se divertir no clube, ele foi atraído de volta para a aventura. Diana não o impediu, apenas o advertiu. Se eu encontrar roupas íntimas femininas novamente, cumprirei a promessa de seu pai. Dusty se assustou, pois o rosto de Diana não estava brincalhão naquele momento. Já entendi, vamos nos sentar com os caras, disse ele. Ok, vejo você às 12 horas, no máximo, Diana apontou para o relógio de parede. Dustin saiu e ela imediatamente discou o número do pai. Pai, oi, como você está? Estou bem, filha, Elizabeth está me ajudando e isso é bom, ele respondeu. E você, está tudo bem? Acho que sim, respondeu Diana, incerta. Não sei o que há de errado com sua voz. Já lhe disse que estou bem, disse ela com mais confiança. É que Dustin e eu tivemos uma pequena briga e agora estamos fazendo as pazes. A propósito, vou me casar. Isso é uma ótima notícia, o Dustin pediu você em casamento. É claro que ele pediu, papai, é claro que ele pediu, Diana mentiu. Ela não podia contar ao pai que os pais de Dustin a haviam convencido a se casar. Ele não entenderia e diria que ela não tinha dignidade. Fico muito feliz, filha, disse Evan com uma voz alegre. Nem imagina como isso é uma celebração para mim. Se sua mãe estivesse viva, ela também estaria feliz. Não tenho dúvidas disso, disse Diana, chorando. Bem, não chore, filha, tudo vai ficar bem, o pai a tranquilizou. Logo você estará casada e será a pessoa mais feliz do mundo. Suas palavras para Deus, disse Diana.
há alguma dúvida? Perguntou seu pai com cautela. Não, pai, estou apenas pensando, respondeu ela. Esse foi o fim da conversa deles. Diana não podia mais mentir para o pai. Afinal de contas, esse casamento não passava de uma farsa que só os pais de Dustin precisavam. Por causa disso, eles estavam dispostos a comprometer seus próprios princípios em viver apenas por amor. E Diana estava começando a pensar que Anna e Mickey também não haviam se casado por amor. Os pais de Dustin haviam sugerido que eles se casassem na semana seguinte à festa de formatura da faculdade. Eles estavam ansiosos para que o filho se casasse o mais rápido possível. A situação ficou ainda mais fora de controle. E se Diana estava de alguma forma acostumada com ele, isso já os estava incomodando. Ao mesmo tempo, eles não podiam dizer abertamente a Dustin o que pensavam. Eles o amavam demais para não gostar dele. Com o passar do tempo, faltavam exatamente 2 semanas para o baile de formatura. Diana esperou que Mickey cumprisse sua promessa. Mas ele não tinha pressa e permaneceu teimosamente em silêncio. Cansada, ela decidiu lembrá-lo pessoalmente. Você não se esqueceu de sua parte no acordo. Diane, eu tenho uma boa memória, disse o pai de Dustin de forma evasiva. É que essas coisas não acontecem imediatamente, e não há pressa quando o casamento está chegando. Mas você prometeu, e Diana começou, mas Mickey a interrompeu. Não se preocupe, seu pai vai ficar bem. Se ele aguentou tanto tempo, não tem problema se ele esperar um pouco mais. Bem, entenda, há uma lista de espera na clínica, eu já tomei as providências, mas algumas semanas de paciência e tudo estará resolvido. O que vai acontecer? Diana perguntou confusa. O fim do sofrimento do seu pai, querida, sorriu Mickey e deu um tapinha no ombro dela. Depois dessa conversa, Diane percebeu que, até que se casasse com Dustin, ninguém operaria seu pai. Ela teve que recuar em seu orgulho e continuar fingindo que estava tudo bem. Ao mesmo tempo, essa humilhação não era um bom presságio. Se o pai de Dustin estava sendo evasivo, algo estava errado. Os preparativos para o casamento estavam bem encaminhados. Diana começou a visitar seu pai com mais frequência, embora Elizabeth estivesse cuidando dele. Ela não suportava que mentissem para ela. Não era de se admirar que Mickey deliberadamente arrastasse a borracha para deixá-la nervosa. Enquanto isso, Dustin estava se preparando para um casamento feliz apenas com o esforço de seus pais. Ele queria continuar a manter o status que havia se desenvolvido entre ele e Diane. Anna e Mickey, entretanto, estavam determinados. Filho, vamos lá, família é muito melhor, insistiu a mãe. Não podemos deixar as coisas do jeito que estão? Dustin olhou para ela como um gatinho. Não, porque foi isso que meu pai e eu decidimos, disse sua mãe. Não é verdade, Mickey? Sim, é claro, querida, o marido assentiu. Veja, filho, o papai também me apoia e quer que você seja feliz. Bem, se é isso que você decide, tudo bem, Dustin assentiu. Felizes com o fato de o problema com o filho ter sido resolvido, os pais se apressaram em pedir o restaurante mais caro para o casamento. Eles iriam comemorar o evento em grande estilo. Sim, para que todos na cidade invejosa e de fala arrastada dissessem: vejam como esse povo Walker é generoso. Anna queria especialmente isso. Ela se preocupava com a reputação do marido e não podia deixar de perceber que qualquer evento com a participação dele era publicidade. Quanto a Dustin, ele só aceitou parcialmente as exigências de seus pais. Ele não queria abandonar seu antigo estilo de vida. Todas essas festas nos clubes e o comportamento fácil das garotas também atraíam o jovem promíscuo e ávido por devassidão. Ele, por sinal, não tinha vergonha de falar sobre isso. É verdade, pois Diana sempre inventava histórias, como a da calça e da irmã de uma colega de classe. Ao mesmo tempo, Diane suspeitava que Dustin levava garotas para sua casa. Um vizinho lhe disse uma vez: sabe, Diane, trazer alguém para sua casa quando você não está. O que você quer dizer com isso? Sabe, garotas, jovens e bonitas, a vizinha sussurrou, como se alguém pudesse ouvi-la. Tem certeza disso?
Perguntou Diana. Aqui está uma cruz para você, Diana. A vizinha fez uma cruz para si mesma. Eu vi Dustin trazer garotas várias vezes com meus próprios olhos. E o mais interessante é que ele estava sempre bêbado. Se não estivesse, ele acenava, mas passava por mim como se eu fosse um fantasma. Entendo, obrigada pela informação, Diana agradeceu ao vizinho. Naquele momento, ela se sentiu tão desagradável que queria desabafar. Diana sentiu náuseas, suas entranhas estavam girando e sua cabeça estava zumbindo. Dustin não dava mínima para a moralidade, já que havia se permitido levar outras garotas para sua casa. E agora o truque com a irmã inesperada definitivamente não funcionaria. Diana decidiu agir e foi até a casa de seu pai. Lá, em sua pequena caixa de joias, estava o anel da família. A mãe o havia dado a ele pouco antes de morrer. E Diana havia prometido mantê-lo, por mais difícil que fosse a vida. Agora, porém, havia chegado a hora de tomar uma decisão. Seu pai cumprimentou a filha com um leve espanto. Não me diga que está brigando de novo. Não, papai, está tudo bem, Diana respondeu calmamente. Vou dormir lá em casa hoje. E quanto ao Dustin? Perguntou o papai. Eu liguei para ele, você sabe disso, disse ela. Não se preocupe com ele. O Dustin está se divertindo muito. Ele está se divertindo muito. Ah, então ele está fazendo uma despedida de solteiro. Bem, mais ou menos, disse Diana. Então você deveria fazer uma despedida de solteira, continuou o papai. Isso fica para depois, disse Diana misteriosamente. Nesse meio tempo, ela tinha que se preparar para o casamento. Em seu quarto, ela verificou a caixa de joias e se certificou de que o anel ainda estava lá. Pela manhã, Diana faria algo que a ajudaria a expor Dustin. Ela levou o anel a uma loja de penhores, onde conseguiu um bom dinheiro por ele. O avaliador, um homem de cabelos brancos, balançou a cabeça com simpatia e disse através do vidro. Você parece estar com problemas muito sérios se tiver coragem de fazer uma coisa dessas. Sim, eu tenho, respondeu Diana. Ele não disse mais nada. Com o dinheiro, comprou uma câmera escondida. Ela decidiu instalá-la no quarto para registrar todas as aventuras de Dustin. Mas primeiro ela precisava encontrar um profissional. Diana ligou para uma empresa por meio de um anúncio no jornal. Eles prometeram enviar um instalador e não cobraram muito pelo serviço. Por sorte, Dustin não apareceu em casa naquele dia, parecia que ele estava saindo com os amigos novamente. O especialista chegou à casa dele 2 horas depois e instalou a câmera cuidadosamente. Bem, agora ela funcionará como um relógio. Diga-me, eu entendi corretamente que você pode tirar fotos mais tarde? Perguntou Diana. Claro, como você quiser, respondeu o instalador alegremente. Se quiser, pode baixá-las para um meio eletrônico. Vejo que você decidiu montar sua própria agência de detetives. Algo assim, disse Diana em tom de brincadeira. E obrigada por sua rapidez. Enquanto pagava, Diana ficou atenta para descobrir quem Dustin levaria para casa enquanto ela estivesse fora. Ela não se preocupou em contar aos pais. Eles defenderiam o filho de qualquer maneira. Além disso, ela havia feito um acordo com Mickey. E, pelo bem de seu pai, Diane decidiu ir em frente. Ela ainda acreditava que um milagre aconteceria e que seu futuro sogro cumpriria sua promessa. O desavisado Dustin levou a garota para casa novamente. Era tarde, Diana estava na aula e ele decidiu não se incomodar com a conversa fiada e tediosa. Ultimamente, Dustin andava meio desanimado e fazia de tudo para que as pessoas o odiassem ainda mais. Talvez tenha sido o casamento que o tenha afetado. Ele estava apenas seguindo as exigências dos pais. Na verdade, ele não queria se casar, queria sua liberdade. Mas ele não percebeu que sua mãe e seu pai não iriam financiar sua vida selvagem sem limites. Eles já estavam arriscando a reputação deles ao socorrer constantemente o filho em várias situações difíceis. E ele deveria ter percebido que era hora de parar e pensar no futuro.
Mas não, ele preferiu continuar se divertindo, jogando a ajuda dos pais ao vento. Esse era o Dustin, irresponsável e covarde. E mesmo que ele se casasse, sua mãe ainda decidiria por ele. Ana não deixaria seu filho zarpar sem supervisão pessoal. Sim, ela dormia e sonhava com o fato de ele finalmente se casar, mas de forma que ele sempre estivesse ao seu lado. Nesse caso, ela e o marido até queriam comprar um apartamento do outro lado do muro dos vizinhos. E então Ana iria visitá-los todos os dias. Ao mesmo tempo, ela não conhecia as verdadeiras intenções do marido. Ela não sabia que seu marido estava jogando seu próprio jogo. E não apenas fazendo alguns planos, mas mantendo Diana na linha. Era possível que ela não tivesse aprovado. Pelo menos, ela não gostaria de criar um futuro feliz para seu filho dessa forma. Todos esses jogos estavam sendo jogados por Dustin, ele estava se preparando para o casamento, mas de uma forma especial. Parecia que sua despedida de solteiro havia durado muito tempo e ele precisava sair da rotina. Ele apareceu na universidade naquele dia, mas Diana, em vez disso, pediu licença. Ela foi ao seu apartamento para verificar a gravação do CCTV. Mas assim que a colocou no chão, a campainha da porta tocou. Seu coração estava batendo tão forte que estava prestes a sair do peito. Ela colocou a câmera na bolsa e foi abrir a porta. Oh, olá, Catherine, a vizinha estava na porta e Diana parecia ter acabado de acordar. Ainda bem que você chegou da aula, disse ela rapidamente e entrou no apartamento. Há algo errado. Ainda está fazendo perguntas? Pergunta por pergunta, disse a colega de quarto. Dustin trouxe uma garota de volta. Não apenas uma garota, mas várias ao mesmo tempo, que mulherengo. Ele tem muita coragem, vai descontar em mim, disse Diana, indignada. Mas ela realmente não se importava com o que Dustin estava fazendo. É isso mesmo, Diane, chacoalho, disse o vizinho. Ou talvez eu a ajude, pois sou mais forte. Não, Catherine, eu posso fazer isso sozinha, Diana respondeu calmamente. Bem, tudo bem, é claro, você decide, mas, de qualquer forma, me ligue. A vizinha saiu do apartamento e Diana pôde finalmente respirar. Ela havia se assustado tanto quando a campainha tocou que estava prestes a cair no chão. Se fosse Dustin, ela começaria a fazer perguntas e suspeitaria que algo estava errado. A câmera estava em sua bolsa, e tudo o que ela precisava fazer era despejar o que havia gravado. Diana não fez isso no apartamento e voltou para a casa do pai, que ainda tinha o computador antigo. Durante todo o trajeto, tudo o que ela conseguia pensar era no que estava lá dentro. Será que ela realmente teria que assistir às aventuras mais descaradas de Dustin? Pensando nisso, Diana quase não ouviu a ligação de Ana. Ei, querida, você já terminou todos os preparativos para o casamento? Sim, quase. Tenho um compromisso com o cabeleireiro e o salão de beleza no final da semana e depois com a prova do vestido. Bem, veja, já reservamos e pagamos o restaurante, continuou Ana. Espero que tudo corra bem e não tenhamos que corar. Não, vai dar tudo certo, Diana respondeu com alegria em sua voz. Ana desligou o telefone e a garota pensou que tudo acabaria logo. Esta semana, além de fazer o cabelo e experimentar vestidos, era formatura. Não só isso, mas Dustin havia se oferecido para ajudá-la a escolher o vestido. Ele havia decidido que sua noiva deveria parecer uma boneca. E havia descartado um vestido simples. Mas o que seria o vestido ainda era um segredo para Diana. Em casa, ele baixou todas as imagens da câmera para seu computador. E o que ela viu a chocou. Dustin e suas filhas estavam completamente nus. Elas estavam andando pelo apartamento daquele jeito, desinibidas. No entanto, do que elas poderiam ter medo, se tudo estava acontecendo na ausência delas? Além disso, Dustin estava usando a cama dele, e não a da sala de estar. Em resumo, ele estava se divertindo sem princípios. Diane assistiu às imagens e chorou, com as lágrimas rolando pelo rosto e pingando na mesa. Ela colocou música no computador para se distrair um pouco. Mas, de repente, seu pai entrou na sala.
Filha, não saia, não fale comigo. Pai, me desculpe, estou cansada, Diana respondeu preguiçosamente. Bem, então não vou incomodá-la. O pai fechou a porta e se recostou em sua cadeira de rodas para assistir à TV. Ele sabia que era melhor não incomodar a filha naqueles momentos em que ela estava sozinha. Diana sairia por conta própria quando voltasse a si e quisesse conversar sobre algo. Dessa vez, porém, sua filha não falou com ela. Ela pegou algumas coisas e saiu de manhã cedo. A menina saiu correndo para ver um conhecido que trabalhava em um estúdio fotográfico. Com a ajuda dele, Diana queria tirar algumas fotos da gravação do vídeo. Frank, ao vê-la na porta de seu estúdio, disse-lhe alegremente: Já faz muito tempo, deixe-me pelo menos lhe dar um abraço. Diana respondeu: E você não mudou, continua sendo a mesma morena gostosa. Você só nunca notou, murmurou Frank, brincando. Vamos lá, você tem tantos fãs, não posso competir com eles, disse Diane. É verdade, mas você ainda é a melhor, disse Frank. O que o traz aqui? Aqui, ele estendeu um suporte eletrônico, preciso tirar algumas fotos. Ok, vamos ver, respondeu Frank e pegou a pequena caixa preta das mãos dela. Alguns minutos depois, um vídeo apareceu na tela do monitor. Frank o assistiu com atenção e só teve tempo de apertar os olhos. Quando terminou, ele perguntou com cautela: Não é da minha conta quem está na fita, mas por que você precisa dela? Quero guardá-la como lembrança, brincou Diana alegremente. Você vai tirar as fotos ou vou ter que procurar outro especialista? Sim, claro, mostre-me o que você quer nas fotos, concordou Frank. Diane escolheu alguns ângulos que lhe pareceram bons. Eles foram suficientes para dar uma boa olhada no que Dustin estava fazendo. Embora, para ser sincera, estivesse claro que ele não havia convidado todas aquelas garotas para tomar chá. Diane precisava de todas essas coisas da câmera para se vingar dele. Ela imaginou que Mickey não tinha intenção de ajudar seu pai. Ele estava apenas fingindo se importar. Ana também não estava se comportando bem. Ela não sabia que tipo de fruta seu filho era. Ela poderia ter feito com que ele se acalmasse, mas não, apenas lhe deu mais tempo. E ele aproveitou porque não viu nenhum obstáculo. A conjectura sobre a futilidade do tratamento do pai foi confirmada na véspera do casamento. Diane ouviu Mickey e sua esposa conversando enquanto faziam uma visita. Você está louco? E se ele descobrir? Ana sussurrou para o marido. Sim, não, tenho certeza de que Diane está sonhando com a operação do pai, gabou-se Mickey. Não sei, está tudo um pouco instável, continuou Ana. Pare de se assustar, o casamento vai acontecer e então eu contarei tudo a ela, disse o marido. Ok, faça o que quiser, mas não me decepcione, resumiu Ana. Diana quase começou a chorar quando ouviu isso. Mas ela teve forças para esconder suas emoções lá no fundo. Depois disso, ela não tinha dúvidas de que seu pai não seria tratado. E, de fato, era possível recusar o casamento. Afinal de contas, ninguém a estava puxando à força, mas não, Diana decidiu ir até o fim e se vingar. É verdade que seu pai não aprovaria, ele não gostava de retaliar negativamente, mesmo que estivesse ofendido. Eva ensinou sua filha a tirar as conclusões corretas. Lembre-se, Diana, um homem pode xingá-lo o quanto quiser, mas você deve manter a compostura. A verdade é a arma mais poderosa que você tem em suas mãos. Você pode usá-la a qualquer momento, quando o inimigo não estiver esperando por ela. Diane fez exatamente isso, ela reproduziu propositalmente as fotos da gravação para surpreendê-lo. Na realidade, Dusty e sua família humilharam a dignidade dela. Além disso, eles tentaram convencê-la de que seu filho era o melhor pai de família do mundo. E que Diane o seguiria como um muro de pedra. Fazia muito tempo que ela não ouvia tais mentiras, a menos que contasse com os anos de escola. Naquela época, muitos alunos mentiam para esconder seus problemas. E diziam o que quer que estivesse em suas mentes. Mas ela não é assim e usará a verdade a seu favor.
O tempo de preparação para o casamento chegou ao fim e chegou o dia em que as principais palavras precisavam ser ditas. Quase todos os convidados que, de uma forma ou de outra, conheciam a família Walker estavam reunidos. Seu pai havia chegado com Diana, ou melhor, ele havia sido trazido de táxi. Eva não escondeu sua alegria, pois iria se casar com sua linda filha. Eu só quero que você seja feliz. Obrigada, pai, fico feliz em ouvir isso, Diana respondeu, enquanto olhava ao redor da sala. Ela queria ter certeza de que todos os convidados haviam chegado. Os garçons estavam esperando a ordem para trazer os presentes. A música ao vivo estava tocando por toda parte e todos estavam de bom humor. Dustin se aproximava de Diana de vez em quando para ver se tudo estava indo bem. Ele estava tão nervoso que nem mesmo um lanche o acalmava. Seus pais, por outro lado, estavam muito à vontade para receber os convidados recém-chegados. Depois de 1h30, o salão estava cheio de pessoas, e Diana decidiu fazer um discurso. Quero agradecer a Ana e ao Mickey do fundo do meu coração por esse casamento tão bonito. Todos estavam olhando para eles e aplaudindo. E não tenho como agradecer o suficiente por Dustin, a voz de Diana tremeu, mas ela continuou, porque ele é realmente um homem digno aos olhos de qualquer mulher. Os convidados olharam para Diana por um momento, surpresos. A moça chamou os garçons e disse: agora eles trarão uma surpresa, que estou preparando há muito tempo. Houve gritos de alegria na sala, pois os convidados adoravam surpresas, especialmente se fossem gratuitas. Depois de alguns minutos, os garçons trouxeram envelopes para todos. Peguem um para cada um, ordenou Diana. Os convidados pegaram os envelopes dos garçons e esperaram para ver o que aconteceria em seguida. Surpreendentemente, foram Dustin e seus pais que não receberam nenhum. Indignados com essa injustiça, eles gritaram em uma só voz: e quanto a nós, Diana, você se esqueceu de nós. Nós também queremos surpresas, nos dê esses envelopes também. Não, meus queridos, vocês são mais importantes para mim do que qualquer outra pessoa no mundo, ironizou ela. Afinal, é uma surpresa para vocês, mas é necessário que todos a vejam. Os convidados começaram a abrir os envelopes e a tirar fotos. As mesmas que ela havia reproduzido da sessão de vídeo. Eva estava curioso para saber o que havia naquelas fotos, então levou sua cadeira de rodas até um dos convidados. Desculpe-me, sou o pai de Diane. Eu também não recebi um envelope. Sim, por favor, venha conosco, respondeu o convidado, que olhou para as fotos com os olhos arregalados. As fotos estavam cheias de instantâneos do filho de um cirurgião famoso da cidade se divertindo com garotas nuas. Além disso, ele mesmo estava sem roupa, descaradamente se contaminando na frente de suas amantes. Os visitantes olhavam para essas fotos e estalavam a língua. Finalmente, Mickey se cansou e se aproximou de Eva. Posso? Com prazer, Petrovich, o pai de Diana o chamou pelo nome do meio. A melhor surpresa para você e sua família. Olhe, não fique cego, ou sua esposa ficará com ciúmes. Ao ouvi-los falar sobre ela, Ana se levantou abruptamente da cadeira e, pegando Dustin pelo braço, foi até o marido. Vamos ver o que há nas fotos. Eva lhes entregou várias fotos. Eles quase caíram no chão ao ver o filho com suas amantes. Naturalmente, houve um contratempo. Dustin, filho, o que é isso? Por que você está em fotos com garotas nuas? Rindo do outro lado da sala, o filho respondeu. Não sou ruim e, mais importante, há algo para se ver. Obrigado, Diane, pela publicidade. Incapaz de tolerar a atitude dela, ele jogou a aliança de casamento sobre a mesa. Divirta-se, é o que você mais gosta de fazer. Os convidados murmuraram, comentando em voz alta sobre a família do famoso cirurgião. Enquanto isso, Ana e Mickey estavam prestes a cair no chão de vergonha. Eles não tinham ideia da surpresa que a noiva iria lhes fazer. Mas a culpa era deles mesmos e nunca deveriam ter prometido algo que não tinham a intenção de cumprir. E isso era especialmente verdadeiro para o pai de Dustin, que a havia traído. Antes de sair do restaurante, Diane mais uma vez se dirigiu aos convidados.
Agora vocês veem quem vieram para parabenizar, exclamou ela, sem nem mesmo tentar enxugar as lágrimas. Seu pai se aproximou dela em uma cadeira de rodas. Filha, não, vamos sair daqui. Não, papai, eu vou fazer um acordo, deixar todo mundo saber que tipo de pessoa eles são, continuou Diana. Você não vai acreditar, mas Mickey me enganou para que eu me casasse com o filho dele. Isso é uma mentira descarada, não acredite em uma palavra sequer, gritou o cirurgião, agitando os braços vigorosamente. Acalme-se, Mickey, você terá a chance de falar, respondeu alguém da plateia. O cirurgião se calou imediatamente, olhando para os convidados com olhos divertidos. Então, Diana falou novamente, ele prometeu organizar uma operação complicada para meu pai. Ele é um ex-paraquedista, recebeu um ferimento de estilhaço nas costas durante uma missão de combate. Como ele poderia fazer outra coisa? Diana olhou para os convidados com os olhos cheios de lágrimas, e eles, por sua vez, para a família do cirurgião. Todos pareciam enojados, como se não tivessem ido a um casamento, mas a uma apresentação arruinada. Dustin foi o único que não reagiu. Para ele, parecia que tudo aquilo era um jogo e que logo acabaria. Ana deu um passo à frente e tentou justificar seu filho. Deve ter sido uma despedida de solteiro, não vejo nada de errado nisso. Claro que foi, porque Dustin é um santo para você, retrucou Diana e saiu da sala. Os convidados se entreolharam e resmungaram infelizes. Oh, Mickey, você arruinou sua reputação. De fato, o cirurgião não estava mais com vontade de se divertir. Ele percebeu que a notícia do casamento logo se espalharia por toda a cidade. E só um vagabundo não apontaria o dedo para ele. Ele olhou para seu filho de forma ameaçadora e disse com raiva: Você não conseguiu esperar até o casamento e quebrou a combinação. Vamos, Mickey, não temos mais nada para fazer aqui. Sua esposa o pegou pela mão e o levou para fora. Mamãe, papai, e quanto a mim? Agora você é dono de si mesmo, disse-lhe a mãe. Você está por conta própria, não o ajudaremos mais. A propósito, vou bloquear todos os cartões hoje, para que você não se divirta com nosso dinheiro. Os pais também saíram, deixando o filho sozinho com seus pensamentos. Ele tinha muito o que pensar. Afinal, o desconhecido o aguardava, no qual ele teria que sobreviver de alguma forma. Enquanto isso, enquanto Diana saía correndo, um homem de 30 e poucos anos se aproximou dela depois de alguns minutos. Desculpe a intromissão, mas posso ajudar seu pai. Você é um mágico? Perguntou Diana, distante, sem acreditar no que ele estava dizendo. Não, sou cirurgião e tenho meu próprio consultório, respondeu o estranho. A propósito, meu nome é Tom, pode me chamar de Tom. Obrigado, mas ainda não temos esse dinheiro para a operação. Você não é um filantropo e também precisa ganhar dinheiro. Não precisa pagar nada, vamos operar seu pai de graça, Tom a tranquilizou, colocando gentilmente a mão no ombro dela. Não sei o que lhe dizer, disse Diana, incerta. Vamos para a clínica agora mesmo, sugeriu Tom. Diana queria correr atrás do pai, achando que ele ainda estava no restaurante, mas Evan se aproximou dela de repente. Eu ouvi isso, filha. Depende de você concordar ou não. Pai, é a nossa única chance e temos que aproveitá-la, respondeu Diana. Juntos, eles se dirigiram à clínica de Tom. Lá, ele mandou preparar o melhor quarto para Evan Semyonovich. E enquanto ele estava sendo preparado para a operação, Diana teve tempo de se familiarizar com o interessante e bonito cirurgião. Descobriu-se que ele também sofreu uma traição e sua esposa o traiu com seu melhor amigo. Como resultado, eles se divorciaram e Tom literalmente começou do zero, reconstruindo a clínica. Sua ex-esposa quase o levou à falência, ficando com o dinheiro e alguns dos equipamentos. Em pouco tempo, ele conseguiu colocar a clínica em funcionamento, mantendo a mesma equipe. E agora esses médicos, sob sua direção, estavam preparando Evan Semyonovich para a operação. Tudo foi bem sucedido e a lasca, que o atormentava há tanto tempo, foi cuidadosamente removida. A mobilidade total ainda não havia retornado a ele.
Mas agora o paraquedista podia pelo menos se mover com muletas, abandonando completamente a cadeira de rodas e a ajuda externa. Diana ganhou confiança em Tom, e eles começaram a se encontrar. Ela finalmente encontrou a felicidade como recompensa por tanta tortura e humilhação. Quanto a Mickey, o incidente lhe causou problemas no trabalho. Cada vez menos lhe confiavam operações complexas e ele não conseguia mais ter uma renda normal. Seu filho começou a beber, pois seu dinheiro havia sido cortado e ele não podia fazer nada. Ele encontrou uma companhia estranha e passava o dia todo jogando pera com eles nos pátios. Os conhecidos sempre viam Dustin bêbado, quando ele estava sentado em um banco ou deitado embaixo dele. E nenhum deles tentava salvá-lo, não se importavam. E assim, um dia, ele arruinou sua vida. Tornou-se um alcoólatra e não conseguiria sair dessa situação. Ele nunca se casou, porque nenhuma mulher normal jamais olharia em sua direção novamente. Diana logo se casou com Tom e, depois de um tempo, contou a ele que estava grávida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.